Olá, boa tarde. Os Centros de Inteligência do Poder Judiciário foram criados para facilitar o monitoramento das demandas judiciais e evitar a repetição. E para promover troca de ideias entre os segmentos de justiça, são realizadas periodicamente as chamadas caravanas virtuais. Na quarta edição dessa série de eventos, o Tribunal de Justiça Mineiro mostrou como tem trabalhado para enfrentar o abuso dos direitos de acesso à justiça, a influência das custas judiciais e a questão também da judicialização da saúde. Esse é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça, mas você também vai ver. Senador Alessandro Vieira pede ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro esclareça acusações sobre possível fraude nas últimas eleições. Segundo o senador, as acusações sem provas colocam em risco todo o sistema democrático brasileiro. STF é acionado para anular votação da LDO 2022, que aprovou fundo eleitoral de mais de 5 bilhões de reais. E ainda, deputado federal Daniel Silveira indica testemunhas para a ação penal que ele responde por fazer ameaças a ministros do Supremo na internet. Entre as testemunhas indicadas por Daniel Silveira estão deputados federais, senadores e advogados. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a urna eletrônica. O senador acusa o presidente de tentar fragilizar o sistema eleitoral. Na ação, o senador pede para que o presidente Jair Bolsonaro explique e apresente provas sobre as declarações de que houve fraudes nas eleições de 2018 e que, por isso, não foi eleito em primeiro turno. Segundo o senador, as acusações sem provas colocam em risco todo o sistema democrático brasileiro e, caso esteja mentindo, pede para que seja aberta uma ação penal contra o presidente da República. O senador ainda afirma no documento que o presidente Jair Bolsonaro desqualifica o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral para fragilizar o sistema eleitoral brasileiro. O parlamentar lista em ordem cronológica as declarações do presidente sobre a acusação de fraudes. Ele afirma que no começo deste mês, Bolsonaro disse que apresentaria provas das fraudes com a ajuda de hackers, mas que até agora nada foi apresentado. Bom, e a Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral informa que o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, conversou na manhã de hoje com o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Os dois desmentiram de forma enfática qualquer tipo de ameaça à realização das eleições 2022. O deputado federal Daniel Silveira informou ao Supremo Tribunal Federal os nomes de 14 testemunhas para serem ouvidas na ação penal contra ele. O parlamentar é réu no STF por divulgar vídeo com ofensas e ameaças a ministros da Suprema Corte. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, determinou que Silveira reduzisse o número de pessoas a serem ouvidas no processo. Entre as testemunhas indicadas por Daniel Silveira estão deputados federais, senadores e advogados. Ao todo, o parlamentar selecionou 14 testemunhas a serem ouvidas na ação penal contra ele no Supremo Tribunal Federal. Na primeira indicação, a defesa apresentou 29 nomes, 5 a mais do que tinha direito. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na corte, determinou que o deputado adequasse o número de testemunhas indicadas. Pela regra, são admitidos depoimentos de no máximo 8 pessoas por crime imputado ao réu. Silveira responde por 3 crimes: coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal e a tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. O parlamentar foi preso em flagrante em fevereiro, depois de divulgar vídeo com ofensas e ameaças a ministros da Corte.
A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal negou solicitação de integrantes do PT para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, analise o pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia explicou que o pedido não foi apresentado dentro dos requisitos de um mandado de segurança. Carmen Lúcia ressaltou ainda que o andamento de processos de impeachment é de responsabilidade da autoridade legislativa, dentro de requisitos formais, como provas, por exemplo, e que, diante da separação de poderes determinada pela Constituição Federal, o presidente da Câmara dos Deputados não pode ser obrigado pela Justiça a analisar pedidos de impeachment. O mandado de segurança foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal pelo deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, apresentou ao Supremo mandado de segurança pedindo a anulação das votações da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, a LDO. Ele pede uma nova análise e deliberação do projeto e que seja vetado o aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto durar a pandemia. Uma ação semelhante já havia sido apresentada por um grupo de deputados federais no início da semana. Bom, esse projeto da LDO já foi aprovado pelo Congresso Nacional no último dia 15, com a ampliação de recursos para o fundo eleitoral, que deve alcançar um montante de 5 bilhões e 700 milhões de reais, que é quase o triplo do registrado em 2018 e 2020. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por improbidade contra José Carlos Gratz, que é ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e de mais 2 réus. O colegiado manteve a condenação por improbidade administrativa imposta pela Justiça do Espírito Santo a José Carlos Gratz, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Sérgio Manuel Nader Borges, ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, e André Luiz Cruz Nogueira, ex-diretor da Assembleia. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a sentença de primeira instância, em que os 3 foram condenados à suspensão dos direitos políticos por 8 anos, além do pagamento de multa de R$15 mil cada e da proibição de contratar com o poder público por 10 anos. De acordo com a acusação, José Carlos Gratz, na presidência da Assembleia Legislativa, com a ajuda do diretor André Nogueira, promovia um esquema de pagamento de diárias aos deputados por viagens não realizadas, como forma de assegurar apoio político. Sérgio Borges, então no exercício do mandato parlamentar, recebeu nesse esquema quase R$7 mil entre 99 e 2002. No recurso ao STJ, o ex-deputado Sérgio Borges afirmou, entre outras coisas, que os documentos que ampararam a condenação, por serem cópias, não serviriam como prova e alegou também desproporcionalidade na aplicação das penas. O relator, ministro Herman Benjamin, explicou que as questões relativas às provas do processo não poderiam ser reexaminadas por conta da súmula 7. Quanto à alegada desproporcionalidade das sanções, ele encampou a proposta do ministro Og Fernandes para excluir a proibição de contratar com o poder público pelo período de 10 anos. No caso da condenação de Sérgio Borges, ela incluiu a obrigação de devolver o dinheiro de diárias de viagens recebidas irregularmente em valor corrigido. No entanto, a segunda turma decidiu afastar a proibição de contratar com o poder público. José Carlos Gratz também entrou com recurso e pleiteou a nulidade da decisão condenatória, alegando, entre outras razões, a suposta impossibilidade de investigação pelo Ministério Público. Segundo o ministro Herman Benjamin, o recurso de Gratz não especificou qual artigo de lei federal teria sido violado pelo TJ na questão relativa ao poder investigativo do MP. Já André Nogueira, por sua vez, sustentou que não teria ficado demonstrado seu envolvimento, e o recurso dele não foi conhecido devido à falta de procuração do advogado. Na manhã desta quinta-feira foi cumprida, com autorização da Justiça, mais uma etapa da operação para combater fraudes no auxílio emergencial. O objetivo é identificar e desarticular organizações criminosas que estão sacando o valor do auxílio emergencial destinado às pessoas com dificuldades financeiras em razão da pandemia.
Cerca de 120 policiais federais cumpriram 29 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de sequestro de bens, que somam cerca de R$60 mil, nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Santa Catarina. Até agora, a Justiça já autorizou 114 operações policiais, mais de 443 mandados de busca e 50 de prisão, todas de combate às fraudes de benefícios. E no próximo bloco a gente fala sobre a 4ª edição da caravana virtual dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário em Minas Gerais. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já já. A Constituição da República é um instrumento legal máximo da nação. Ela nos traz os fundamentos do Estado Democrático de Direito, norteia os valores e princípios que devem ser perseguidos pelo Estado. Serve ainda de baliza limitadora para todas as demais normas que jamais devem contrariá-la. E principalmente assegura os direitos e garantias fundamentais de todo e qualquer cidadão. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, promoveu a 4ª edição da Caravana Virtual dos Centros de Inteligência. O tema abordado foi a atuação dos centros de inteligência no tratamento e prevenção de demandas estruturais, repetitivas e de massa. Foi a 4ª edição da Caravana Virtual dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário. O encontro teve como tema a atuação dos centros no tratamento e prevenção de demandas estruturais, repetitivas e de massa. A criação do Centro de Inteligência do Poder Judiciário pelo CNJ, em outubro de 2020, estimulou a criação dos centros nos tribunais de justiça. As caravanas virtuais já aconteceram no Conselho de Justiça Federal em Brasília, no Maranhão e no Pará. O Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi implantado no início de abril. As atividades dos centros de inteligência abrangem o monitoramento das demandas judiciais para prevenir situações anteriores e evitar a repetição. Ao mapear os precedentes em instâncias e tribunais superiores, os centros de inteligência buscam identificar soluções comuns a causas semelhantes que se repetem em milhares de processos judiciais em tramitação. Um primeiro efeito prático dessa nova sistemática é a segurança jurídica. Nós não temos condição de aumentar, e não é prioridade da nação o aumento exponencial do tamanho do judiciário, né? Então nós temos que preocupar com medidas alternativas de solução desses conflitos. Durante a caravana virtual, foi apresentada a experiência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em assuntos como a judicialização da saúde, o enfrentamento ao abuso do direito de acesso à justiça e a influência das custas judiciais nos processos. O Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça de Minas criou o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas para concentrar ações de combate às demandas repetitivas. E para repercutir a caravana virtual dos centros de inteligência, eu converso agora ao vivo pela internet com o juiz auxiliar da primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais, doutor Rodrigo Martins. Olá, seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Obrigado. Nós acompanhamos agora na reportagem, inclusive eu vi o senhor lá participando da reunião também. Qual é a importância dessa troca de experiências, essa troca de diálogos, né, em prol de um judiciário cada vez mais próximo da população, mais eficiente, sem demandas repetitivas? Então, Rafaela, o Poder Judiciário Nacional ele tem um acervo de mais de 80 milhões de processos, né, o maior acervo processual do mundo. Então, o CNJ, atento a esse fenômeno, ele achou importante a criação de um centro que estudasse o fenômeno do ponto de vista estratégico, né? Então, o centro vem com essa missão de conhecer a fundo o problema para poder melhorar o acesso à justiça e promover uma justiça mais célere e de maior qualidade.
Nós vimos na reportagem que uma série de assuntos foram abordados, né? Entre eles, quais o senhor destaca? Eu destaco o primeiro assunto foi tratado do fenômeno das demandas abusivas, né? As demandas abusivas, elas representam um exercício do direito de acesso à justiça de uma forma desordenada, né? Só no estado de Minas Gerais, nós já detectamos quase 2 milhões de processos que se enquadram nesse fenômeno, e daí a importância, né, de tratar esse fenômeno do ponto de vista mais estratégico, traçando alternativas de solução dessas demandas. Doutor Rodrigo, o que pode ser considerado abusivo nessa esfera? Porque a gente sabe que hoje há uma litigiosidade muito grande, as pessoas procuram o Poder Judiciário, né, sem antes querer resolver aquele conflito na esfera da mediação, por exemplo, que a gente fala que é tão importante, né? O Judiciário já está abarrotado de processos, mas, enfim, o que configura essa prática abusiva? Sim. Então, a prática abusiva ela se caracteriza por a construção de demandas, né, a alegação de demandas que não existem em princípio. Então, por exemplo, alega-se um contrato inexistente quando, na verdade, o contrato foi efetivamente celebrado, ou a pulverização de demandas, né, uma demanda que, na verdade, seria uma demanda só, mas ela é pulverizada em 30, 40 ou 50 ações individuais, né, com vistas à obtenção de ganhos ilícitos, né, um abuso aí na tentativa de se conseguir na justiça aquilo que efetivamente a parte não tem direito. E isso sobrecarrega o sistema, né, e tornando a proteção de direitos legítimos, que realmente precisam de proteção, uma proteção deficitária. Daí a importância de tratar esse problema. E de que forma essas caravanas podem auxiliar a comunidade, a sociedade como um todo, o Poder Judiciário também, claro, todos os atores envolvidos no processo? Então, as caravanas, elas vieram com essa proposta de capacitar as equipes dos centros de inteligência dos 91 tribunais do país. O CNJ determinou que fossem criados centros de inteligência em cada uma das justiças do Brasil, e como essa iniciativa ainda está começando, então as equipes ainda não têm essa preparação. Daí a necessidade dessa construção de uma rede, né, em que as pessoas podem trocar ideias e aprender umas com as outras, né, tanto do ponto de vista de ferramentas, de ações, como também do ponto de vista de troca de informações. Então, essa iniciativa ela busca otimizar o trabalho da justiça, né, com redução de custos e com consequente aumento da qualidade e da efetividade da prestação jurisdicional, e assim entregando um serviço mais adequado para o cidadão. Doutor Rodrigo, a judicialização da saúde também é um fenômeno, ele pode eu acho que a pandemia acabou acentuando, né, essas questões. Esse foi um assunto também tratado por vocês na última quarta-feira. Sim, Rafaela. A judicialização da saúde é um tema que representa uma das grandes demandas, né, que ingressam no judiciário. E o que a demanda estrutural propõe é que o assunto seja tratado não apenas do ponto de vista de que essas ações sejam simplesmente julgadas, mas que se enfrente o problema na sua origem. O direito à saúde é um direito que deve ser efetivado pelo Poder Executivo, e a gente percebe que essa enxurrada de ações, na verdade, decorre de um problema estrutural na implementação da política. Então, o Centro de Inteligência ele entra tentando fazer essa intermediação, interlocução com o Executivo para tentar resolver o problema na origem e aí sim retirar o ajuizamento dessas ações. Ok, doutor Rodrigo, muito obrigada pela participação. Doutor Rodrigo Martins fala conosco direto do TJ de Minas Gerais. Juiz, obrigada e até a próxima. Boa tarde para o senhor. Nós que agradecemos a oportunidade. Boa tarde a todos. E você vai ver a seguir, Justiça Gaúcha amplia projeto de digitalização para contemplar também os precatórios. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já. A Constituição de 1988 rompe com o autoritarismo da ditadura militar, garantindo a volta à democracia no Brasil. Em termos de socioambientalismo, a Constituição também é um importante marco. Pela primeira vez, a Constituição de 88 garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, submetendo a ordem econômica e a propriedade privada à sua função socioambiental.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do comprador de um imóvel que queria abatimento do preço porque a vaga de garagem era menor do que a informada no contrato. Ele entrou com o processo 6 anos depois de registrar o imóvel. O comprador buscava o reconhecimento do prazo decadencial de 10 anos para ajuizar o pedido de abatimento proporcional do preço do imóvel adquirido, depois de constatar que a vaga de garagem era menor do que a informada no contrato. A terceira turma do STJ negou o recurso especial. Durante o julgamento, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a metragem inferior à contratada não é vício oculto, mas aparente, porque pode ser verificada com uma simples medição. Em relação à legislação aplicável ao caso, a ministra lembrou que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, no caso de serviços ou produtos duráveis, contados a partir da entrega efetiva do produto ou do término do serviço. De acordo com a ministra relatora, o caso trata de relação de consumo, o que resulta na aplicação da teoria do diálogo das fontes para que se possa definir a legislação aplicável, em especial aquela que for mais favorável ao consumidor. Entretanto, considerando que o registro do imóvel ocorreu em 2013 e a ação foi proposta apenas em 2019, a magistrada afirmou que, ainda que se adote o prazo decadencial de 1 ano, previsto no Código Civil de 2002, é impossível afastar o reconhecimento da implementação da decadência na espécie. O projeto de digitalização em execução no Judiciário Estadual Gaúcho foi ampliado para contemplar também a virtualização dos precatórios. Veja na reportagem de Paola Marcon. Até o momento, já são mais de 3,3 milhões de processos no sistema eletrônico o EPROC. Neste universo, quase 35 mil das 77 mil ações judiciais que se referem a créditos devidos pelo poder público, os precatórios, já foram convertidos para o meio virtual. A digitalização é uma outra força de trabalho que o Tribunal de Justiça vem montando já há algum tempo e que vem dando cabo de um grande quantitativo de processos que precisam ser digitalizados. No momento, mais de 30 mil processos já foram digitalizados, sendo que nas últimas 3 semanas, 7 mil processos já foram digitalizados. E, evidentemente, com a função da pandemia, né, e principalmente ali em fevereiro, que nos colocou em bandeira preta, né, num regime de alerta máximo, e também devido ao ataque cibernético, a digitalização acabou tendo uma desaceleração, né, que acabou, evidentemente, prejudicando muito o andamento dos trabalhos. Mas, vencidas essas dificuldades, né, nós conseguimos retomar aí há cerca de um mês e pouco, a digitalização, obtendo ótimos resultados. Comandada pela Central Remota de Apoio à Virtualização, a CRAVE, a Força Tarefa conta com 54 servidores e 500 estagiários. 275 deles estão em Porto Alegre, 65 em Caxias do Sul, 45 em Passo Fundo e também em Pelotas e 35 em Santa Maria. Além das células nas comarcas de Gravataí, Novo Hamburgo, Canoas, Rio Grande, Santo Ângelo, Uruguaiana e Osório, com 5 estagiários cada. Além da força-tarefa, recentemente foi aberto um edital para a participação dos escritórios de advocacia no processo de digitalização, dentro de uma visão de gestão cooperativa. O advogado, ele retira em carga os autos físicos, leva para o seu escritório, verifica se eles estão de acordo com o material que ele já tem, complementa esse material, se for o caso, e nos devolve, ou num pendrive, por exemplo, o que ele tem digitalizado. Esse material, ele é encaminhado, ele é revisado e encaminhado para virtualização. A medida vai trazer benefícios às partes, como agilidade e efetividade aos processos. Na prática, tanto os beneficiários como advogados e devedores terão acesso às ações em tempo integral de onde estiverem. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.